Ele está com a gente. Pedro Pacífico veio agasalhado, porque seus pais vão assistir, vão pensar, não pode estar passando frio não aqui. Pode, tá né? frio na cidade de São Paulo. Toda semana. Toda semana este semana. filhote. Pedro Pacífico, nosso bookster aqui com a gente. E sabe o que a gente vai falar hoje? O lançamento de um livro nos Estados Unidos foi cancelado no começo do ano, após suspeitas de que a obra teria sido feita com inteligência artificial. Ai, Pedro do céu, conte pra gente esse caos. Pois é, parece uma história de terror. E é um pouco de terror porque era um livro de terror. Jura? O Shy Girl, exatamente. Ele já tinha vendido quase 2.000 livros, né, exemplares, no mercado, quando fomos surpreendidos por uma grande editora, tá? A gente está falando de uma das maiores editoras do mundo, removeu os livros por essa suspeita de inteligência artificial. E um dado que é interessante é que a alegação do uso de IA não veio da própria editora, veio dos próprios leitores. Um leitor fez um vídeo assim de quase bem longo, o que eles identificaram? indicando esses tiques que a gente já consegue perceber do uso de ChatGPT, né? A gente já consegue perceber uns padrões na escrita. Umas coisinhas que dão uma amostra de que é inteligência artificial. Exatamente. E aí a autora negou, disse que ela teria contratado um editor para ajudar, que talvez teria usado, mas fato é que, independentemente desse caso específico, do resultado desse caso, é que esse é um problema que a gente vai enfrentar cada vez mais. Como saber o que é escrito por humano e o que é escrito por inteligência artificial, né? É um problema que está crescendo. Eu vou te trazer aqui 2 dados bem impressionantes. O primeiro, eu quero até que você me diga se você entende esse dado, tá? A Amazon, desde 2023, limitou o número de livros publicados na plataforma deles de autopublicação por 3 por dia por autor. 3 por dia? Para, mas tem gente que escreve 3 por dia. Tu me apresenta? Exatamente. Deixa eu ser dadão. E o que isso significa, será? E o quê? Que tem gente usando inteligência Não tô artificial. acreditando. Pedro do céu, então, porque tem gente de fato usando e publicando muitos livros. Para tentar vender, publicando. Põe lá Que um loucura, prompt Pedro. de uma história, ele faz e já ficava subindo um atrás do outro. Mais uma dúvida, você que é um leitor voraz, quando você lê um livro e a história te toca de alguma maneira, te abasteceu ali na literatura, te incomoda saber que, se você soubesse que foi feito por inteligência artificial, você já teria um... Muito, me incomoda muito. E aí que vem um ponto importante. Porque se a gente talvez não vai conseguir deixar de usar a inteligência artificial, que ao menos as editoras consigam rotular o que é inteligência artificial ou não, para que o leitor escolha. Talvez alguns livros mais técnicos, mais manuais, o leitor não vai se incomodar. Mas quando a gente fala de literatura, e aqui a gente mostra até o uso de IA, não especificamente na literatura, mas o brasileiro e o mundo todo está usando muito a inteligência artificial. O brasileiro usa, 71% diz que usa no trabalho inteligência artificial, comparado ao mundo, 54%. E aqui, colaboradores que usam diariamente, então quase 30% usa diariamente no Brasil. Quando a gente pensa, estou usando para quê? Para uma assistência só, para me ajudar a corrigir alguns erros? Talvez a gente não consiga evitar isso. Mas para escrever uma história toda, já é um problema bem grande. Um outro também dado perigoso aqui, teve uns e-books que foram lançados nessas plataformas de autopublicação sobre coleta de cogumelos. Eu sei que é algo específico, mas que começaram a indicar cogumelos que eram venenosos como comestíveis. Não, mentira. Juro. Aí é um problema sanitário. É um problema, bravo, e aí isso começa pro cogumelo, mas daqui a pouco vem livro de saúde, começa a manipular a forma como a gente pensa, o que a gente consome. E quando tá num livro, às vezes vem uma credibilidade nossa. A questão é que a gente talvez tenha que começar a duvidar disso. Já tem mudanças aparecendo, então a gente vê até a própria a lei de regulamentação de inteligência artificial na União Europeia, que entra em vigor em agosto, que está exigindo que as empresas rotulem o que é IA, o que não é IA, o que foi usado um pouco. Mas a questão é, será que a gente consegue de fato identificar isso? Porque se em pouco tempo a gente já tem livros passando por IA, ainda que os leitores estão conseguindo ainda identificar, daqui a um tempo talvez a gente não consiga mais identificar. E é interessante esse negócio da editora, né? Porque qual que é a responsabilidade da editora? Você chega com um livro e fala, ó, tá aqui, vou publicar. A editora vai falar, se ela gostar do assunto, beleza, publico. Porque aí pode fazer um paralelo tipo rede social. Quando a pessoa publica um absurdo na rede social, tem o debate da responsabilidade ou não das big techs. Mas é quando publica um absurdo em livro, qual que é a responsabilidade das editoras? Mas o trabalho da editora é um pouco maior.
porque ela tem o trabalho da edição mesmo. Os editores Mas tem mexem que dar no livro. eu digo de quem vai publicar o livro em si, da empresa, que tem desde a publicação do livro, mas os editores que vão mexer, ou seja, os editores fazem um trabalho em cima do texto. Uma checagem e talvez ali. tenha que fazer agora essa checagem de fato, passar por ferramentas que tentem identificar, que também não é uma ciência exata, né? Tentem identificar se isso tem algo por trás que pareça a inteligência artificial ou não. E aí a última pergunta, por que a gente quer continuar lendo humanos e não ferramentas? Sobretudo na literatura. Na minha opinião, é difícil uma máquina conseguir compreender a confusão interna, né, do ser humano, essas dores, angústias. Sim. A tendência das ferramentas é padronizar, é pegar uma quantidade gigantesca de informação, botar num liquidificador e padronizar. E deixar todo mundo medicado, né? Quase que fica pasteurizado. E quando a gente leva isso para a literatura, isso é muito duro, né? Porque como é que eu vou conseguir pasteurizar a minha sensação de me apaixonar por alguém, de sofrer uma perda? Isso é muito único, muito do humano. Então, se a gente começa a perder isso, para mim, é uma tristeza muito grande. E a vida está na nuance, né? A vida está nessa nuance, Imagina se essa coisa pequenina. o ChatGPT consegue escrever Grande Sertão Veredas. Que Não. Bom, teria sido mais simples do que o que eu li. Mas aí você não ia ter passado por essa travessia. Não, nada. Essa aventura que Exatamente. Do Riobaldo e de Adorim. Ficam duas orientações. Não consuma livros que tragam coletas de cogumelos, não confie. Por favor. Né? Mas o segundo ponto é isso. Talvez nesse momento, enquanto não tenha regulamentação, né, principalmente aqui no Brasil, a gente viu que o uso é muito grande de IA, quando também não tem ainda uma ferramenta para as editoras conseguirem confiar, que o leitor seja esse filtro, né, nesse momento, tentando identificar o que parece ter sido escrito por humano e o que não, para que a gente exija realmente pessoas escrevendo. Pedro Pacífico, nosso bookster, nesta terça-feira, 12 de maio. Obrigada, Pedro. Todo agasalhado. Os papais estão satisfeitos de te verem aqui bem agasalhado. Eles vieram e você não estava no dia. Não acredito. Tem que retornar essa visita, gente. Vou trazer eles Teu pai que se cuide, que vai apresentar jornal também. Obrigada, Pedro.